hoje eu vou falar sobre um ponto que todo mundo sempre reclama, seja na hora que eu vou dar um curso, numa palestra, sempre que eu falo que eu sou da área de RH, as pessoas sempre questionam. Por que o recrutador não dá um feedback sobre como que eu fui na entrevista ou por que eu não passei? E eu sempre penso assim, seria um mundo perfeito, né? Se desde a primeira entrevista que você fez, você já tivesse um feedback, já soubesse o porquê que você não passou, o que você deveria ter melhorado, o que você tem para melhorar. E isso causaria o efeito que você não teria mais que passar por esses erros, porque você ia se desenvolver, buscar se desenvolver. Então é a falta de qualificação, você ia procurar fazer cursos, enfim, você saberia o motivo, ou que você falou alguma coisa que não foi legal, você saberia o motivo e teria oportunidade de mudar isso. E ser contratado em uma outra entrevista, né? Seria muito legal se você tivesse esse feedback e essa oportunidade de mudança. E mesmo que o RH não te dê esse feedback, nunca te deu ao longo da sua carreira esse feedback, com os 3 P's que eu ensinei, você tendo isso muito bem alinhado, você vai conseguir sim passar numa entrevista e conseguir também passar numa promoção de cargo, tendo isso tudo bem alinhado. Mas voltando para o RH, pela questão de não ter o feedback, é possível sim você ter esse feedback e saber aonde que você está errando, o que você está fazendo para que as empresas não te contratem. O que acontece? Por mais que você tenha uma boa experiência, um ótimo currículo, seja um excelente profissional, o que acontece que na hora da entrevista o recrutador não está te contratando? Imagine se fosse possível você ter esse feedback, saber o porquê que o RH não te contratou, porquê que aquele gestor não te contratou. Seria maravilhoso, não é mesmo? E isso é possível sim. Eu criei uma forma de te ajudar, de você saber onde que você está errando, onde você pode melhorar, quais são os pontos que você tem que já são bons e que você precisa destacar numa entrevista. E com isso, a entrevista nunca mais será um obstáculo na sua vida. Com esse processo que eu criei, você passa antes por uma simulação de entrevista, onde você vai saber se a pessoa te contrataria ou não e o porquê que ela não te contrataria. Você vai ter o feedback ali real, na hora. O que faria ela não te contratar? E quais são os pontos que você deve melhorar? Quais são os pontos que você já tem de bom e você deve ressaltar? Ou às vezes até o que você deve falar ou não, porque às vezes o que faz você não passar é a forma que você fala ou algo que você fala que você nem percebe. E aí você vai se sentir preparado, confiante para passar pela entrevista de trabalho, pela entrevista de promoção de cargo, pela entrevista ali real. Então você vai muito mais confiante. E como funciona esse processo? Ele funciona como uma entrevista real mesmo, só que é uma simulação. Eu vou precisar do seu currículo com antecedência e vou te entrevistar durante 1 hora, num formato online. Então é 1 hora fazendo ali nesse processo tem a entrevista, depois o feedback, se eu te contrataria ou não, e o porquê que eu não te contrataria, e o que você deve fazer para mudar. Quais são as palavras, o que você falou que não passou confiança, que não faria com que eu te contratasse. Então é um processo bem dinâmico e bem real, bem a vivência mesmo da entrevista, né? Porque a gente não se conhece, então eu vou fazer ali a entrevista real e você vai saber quais são os motivos, o que você pode melhorar. E aí você tem a oportunidade de se desenvolver. E com esse processo, as pessoas saem muito confiantes. Saem confiantes que elas conseguem chegar na entrevista e depois me retornar e falar assim: Samela, eu fiz uma entrevista e foi assim, tinha outros candidatos, eles agiram assim, porque elas estavam tranquilas, porque elas sabiam o que elas deveriam falar, elas sabiam qual era a atitude e a postura que elas deveriam ter.
E esse processo funciona. Eu já apliquei com vários clientes, já fiz várias simulações de entrevista e todos me retornam dizendo que foi um diferencial na vida deles, que nenhum processo que eles fizeram de entrevista foi mais o mesmo depois que eles fizeram essa simulação, porque eles chegam lá com confiança, eles sabem o que devem falar, já sabem quais são as dificuldades que eles têm e eles trabalharam para conseguir não mostrar essas dificuldades, né, ou mudar e fazer um desenvolvimento nessas áreas. Tenho cases de sucesso de pessoas que tinham 3 anos tentando uma promoção de cargo dentro da empresa, mas toda vez que chegava na hora da entrevista não conseguia passar a confiança, eram outras pessoas contratadas. E ela fez a simulação de entrevista comigo. E na outra oportunidade que abriu uma entrevista, uma vaga dentro da empresa, ela fez e ela conseguiu passar. Ela, nossa, entrou em contato muito agradecida. Falou, nossa, foi totalmente diferente. Queria já ter conhecimento, já ter tido acesso a esse processo há muito tempo atrás, antes de eu ter esperado todos esses 3 anos para conseguir passar nessa entrevista. E eu vou disponibilizar para vocês, mostrar no final desse vídeo, alguns depoimentos de pessoas que já passaram pelo processo e que gostaram. E por que eu estou falando isso? Porque eu resolvi disponibilizar alguns dias desse mês para fazer a simulação de entrevista. Mas como o atendimento é personalizado, é individual e tem a duração de 1 hora, as vagas são limitadas. Por esse motivo, a disponibilidade de compra vai ficar aberta até acabarem as vagas. Quem comprar primeiro vai ter mais oportunidades e opções de datas e horários para escolher e marcar a sua simulação de entrevista. Agora, quem deixar para depois não vai ter tanta flexibilidade e disponibilidade de datas e horários em aberto. Esse tipo de serviço é bem específico e difícil de você encontrar lugares que façam. Eu fui pesquisar e encontrei lugares que às vezes você tem que pagar uma mensalidade, né, para poder ter acesso a esse serviço. Outros que você vai encontrar aí na faixa de 250 a 350 reais, ou então contratar um coach de carreira, que normalmente é cobrado por processo, e aí vai ficar aí no mínimo R$ 2.500. O meu serviço não vai custar R$ 2.500, nem R$ 350, nem 250, porque eu quero ajudar o maior número de profissionais a conquistarem o cargo, a vaga dos seus sonhos tão almejada. E eu realmente acredito que a simulação de entrevista vai te ajudar a conquistar o seu objetivo, como tem ajudado milhares de profissionais. Então, o valor que eu achei que é acessível para que as pessoas consigam fazer essa simulação de entrevista é de R$ 167. Então, eu busquei um valor que fosse acessível para que mais pessoas possam fazer esse processo, essa simulação de entrevista e se preparar. E com isso atingir a minha missão, ajudar o maior número de pessoas a atingir o sucesso profissional, o seu objetivo de conquistar a carreira que você deseja. O valor definido é de R$ 167. Você pode fazer o pagamento à vista ou então parcelado. Eu vou deixar o link para que você possa fazer a sua compra e já reservar a sua data, já marcar a sua simulação de entrevista, para que assim que apareça uma oportunidade de uma entrevista, você já esteja preparado. Então, corre lá, faz a sua compra e já agende o seu horário e a sua data. E aí, quem sabe, você já faz uma simulação de entrevista e já está preparado. Pode ser que apareça uma oportunidade, uma entrevista nessa semana ainda, ou semana que vem. Então, corre lá! Muito obrigada pela sua participação. Te encontro na simulação de entrevista. Até lá!